Hoje é o Dia Nacional da Tontura, sabia disso? Um sintoma que pode afetar muitas pessoas, especialmente os idosos. A tontura, o desequilíbrio e a vertigem podem estar associados a diversas condições de saúde e é importante buscar um diagnóstico preciso. A gente vai falar mais sobre esse assunto com o Pedro Ivo Machado, que é otorrinolaringologista e membro da Academia Brasileira de Otoneurologia. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos do Jornal Brasil Hoje. Em nome da Academia Brasileira de Otoneurologia, gostaria de agradecer a oportunidade. Primeiro, doutor, como que a gente define a tontura e quais são as principais causas? Então, é importante salientar que tontura não é um sintoma único, né? Nós descrevemos tontura como um conjunto de sintomas, né, que a gente poderia, em linhas gerais, caracterizar como uma alteração, né, da percepção dos movimentos ou uma percepção anômala da posição do próprio corpo com relação ao espaço. Então, tontura pode ser uma sensação de tudo rodando, né, que a gente chama mais especificamente de vertigem, uma sensação de instabilidade, né, de desequilíbrio, né, principalmente ao andar, ao caminhar, mas também uma sensação de escurecimento visual, de quase desmaiar, uma sensação de cabeça grande, cabeça pesada, uma sensação de flutuação, né? Então, sensações mais inespecíficas, né? Então, são um conjunto de sintomas diferentes que a gente chama de tontura. E sendo sintomas diferentes, também existem várias causas diferentes. Então, é muito importante que o paciente que tem tontura, ele procure avaliação médica para que aquela causa específica seja identificada. Costuma-se chamar toda a tontura de labirintite, e isso não é correto, porque justamente existem várias causas diferentes de tontura. As doenças que afetam o labirinto, né, que é a parte da nossa orelha responsável pelo equilíbrio corporal, são as causas mais frequentes de tontura, né? A principal delas, a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é a famosa tontura dos cristais, né? Os cristais que se soltam lá dentro do labirinto e causam tontura. Mas existem outras doenças que afetam o labirinto e que também causam tonturas recorrentes, e existem doenças que afetam outros órgãos do nosso corpo e que também podem causar tonturas. Então, por exemplo, doenças neurológicas, né? Algumas delas podem causar tonturas, doenças metabólicas, como, por exemplo, um diabetes não diagnosticado ou mal controlado, doenças cardiovasculares, né? Então, problemas cardíacos, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uma arritmia cardíaca, também pode ser causa de tontura. Então, são inúmeras as causas que podem levar o paciente a ter uma sensação de tontura. É muito comum a gente ver pessoas fazendo autodiagnóstico, né? Deu uma tontura ali, já imagina que é a labirintite, já começa a se medicar, começa a usar alguns métodos ali e acaba não procurando o médico. Isso pode ser perigoso, pode inclusive mascarar outro problema, né, doutor? Então é fundamental buscar a ajuda de um profissional. E quando que essa ajuda precisa ser buscada? Sim, é importante que o diagnóstico seja feito, né? Que se evite a automedicação. Então, assim, algum episódio leve, isolado de tontura, todo mundo pode experienciar ao longo da vida. Agora, um indivíduo que vem apresentando tonturas recorrentes, muito frequentes, esse indivíduo precisa sim de uma avaliação médica para que a causa seja identificada, ou aquele indivíduo que teve um episódio único, mas um episódio muito intenso, né, com náuseas, vômitos, que incapacitou as suas atividades diárias. Esse indivíduo também, mesmo após aquele episódio, né, ele precisa sim de uma avaliação especializada para que a causa seja identificada, porque, felizmente, a maior parte das causas de tonturas não são graves, mas sim, existem causas potencialmente graves, como, por exemplo, até o AVC, né, o derrame cerebral, pode, por exemplo, ser uma causa de tontura. Doutor, ao te chamar, eu mencionei a Academia Brasileira de Otoneurologia. Queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata. Ótimo. A otoneurologia é uma área de interesse da otorrinolaringologia que tem como foco justamente estudar, né, e tratar as alterações do equilíbrio corporal. Então, a Academia Brasileira de Otoneurologia é um braço científico da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e que congrega aí os médicos que atuam especificamente diagnosticando e tratando esses pacientes com queixas crônicas ou recorrentes de alterações do equilíbrio corporal, de tontura. A gente falou agora há pouco sobre a necessidade de buscar um profissional em caso de sintomas, né, como a tontura.
Qual profissional que a gente deve buscar? É um otorrinolaringologista ou qual outro profissional que a gente pode procurar? O paciente com tontura, né, principalmente uma tontura intensa, uma tontura recorrente, é muito importante que ele tenha um diagnóstico, né, que ele tenha uma causa estabelecida. Então, a princípio, qualquer médico, né, pode realizar essa avaliação inicial do paciente com queixa de tontura. Agora sim, caso o paciente precise de uma avaliação médica especializada, ele pode procurar um médico otorrinolaringologista ou um médico neurologista, que são os especialistas para avaliação mais específica do equilíbrio corporal e das queixas recorrentes de tontura. Doutor, que tipo de exame e procedimentos são utilizados para diagnosticar a causa da tontura? Bom, o primeiro passo é que o paciente passe em consulta com o médico. O mais importante é a história clínica, né? A gente identificar os gatilhos, as características da tontura e o exame físico, né? Então, o médico ele vai examinar o paciente. Isso, com história clínica e exame físico, a gente já consegue identificar a maioria das etiologias, mas sim, em alguns casos, exames complementares são importantes, né? A audiometria, o exame para avaliar a audição, para ver se junto com a tontura o paciente também tem perda auditiva. Existem exames específicos que avaliam a função do labirinto, né? Como a vectonistagmografia, videonistagmografia, vídeo head impulse test, exames de imagem, né? Como por exemplo a ressonância do crânio, e exames metabólicos, né? Exames de sangue para avaliar glicemia, hormônios tiroidianos. Então, todos esses exames complementares, a depender de cada caso, né, podem ser solicitados para que a avaliação e o diagnóstico da tontura sejam realizados. E a idade pode influenciar de alguma forma? Existe algum grupo que precisa tomar um pouco mais de cuidado? Sem dúvida. Tontura é um sintoma muito prevalente na população geral, mas ainda mais na população idosa. Então, pacientes com mais de 60 anos têm mais crises recorrentes de tontura, tem mais tonturas agudas, e a gente tem que tomar muito cuidado justamente porque essa é uma população que tem um risco aumentado de quedas, né? Então, tontura aumenta o risco de queda, e queda na população idosa pode ser algo muito grave, né? Então, por isso, justamente, o tema da campanha da Semana da Tontura deste ano é a importância de se diagnosticar e tratar corretamente a tontura na terceira idade. Então, os idosos são, sim, mais afetados, têm tonturas com maior frequência.